Olá, amigos. Eu sou o pastor Sidaco. Estou aqui com você e com sua família para mais uma vez refletirmos um pouco na palavra de Deus. Eu quero ler a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, versos de 13 a 15, que diz assim: E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão de vossa carne, ele, Jesus, vos vivificou juntamente consigo mesmo, perdoando-vos todas as ofensas. E havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Amém. Meus queridos, o apóstolo Paulo está nos dando aqui uma grande lição, um grande ensinamento sobre o que o Senhor Jesus fez por nós, o que a sua graça fez para nos alcançar. Isso é motivo de muita alegria, o que Deus fez por cada um de nós. O texto começa dizendo que ele nos reconciliou, nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, ele nos vivificou. Há duas coisas interessantes: estávamos mortos e ele nos trouxe de volta à vida. Mortos não fisicamente, estamos vivos graças a Deus, mas mortos nos nossos pecados. E a Bíblia diz que o homem sem Cristo está morto. Pode estar fisicamente vivo, mas está morto espiritualmente, separado de Deus. Porque a palavra morte quer dizer separação. Não importa o seu estado de saúde física, sem Cristo no coração, você está morto nos seus pecados. Mas a Bíblia diz que ele, Jesus, nos vivificou, perdoando todas as nossas ofensas e pecados. Que coisa maravilhosa é saber que o Senhor Jesus nos perdoou. Não estamos vivos espiritualmente, não temos a vida abundante que Ele pode oferecer por nossos méritos, mas pelos méritos dEle. Estamos vivos em Cristo. O que eu acho mais maravilhoso desse texto está no verso 14. Diz que Ele riscou a cédula que era contra nós nas ordenanças. Essa é uma figura que naquela época o povo conhecia muito. Os romanos costumavam pegar os seus presos condenados e os levar para dentro de uma cela. E ali eles ficavam esperando a hora da morte. E na frente da cela era colocado o que eles chamam de escrito de dívida. O que é o escrito de dívida? É uma lista de coisas que o condenado tinha feito que faziam com que ele merecesse a morte. Ele fez isso, ele fez isso, ele fez isso, ele fez isso, ele fez isso mais. Mas só um governante tinha a condição de perdoar aquele que estava ali. Por causa daquela lista chamada escrito de dívidas, o condenado iria morrer. Mas um governante, um líder, um rei, poderia chegar e perdoar, e rasgar o escrito de dívida e abrir a cela. Isso significava que o preso estava liberto, solto, não por nenhum ato de merecimento dele, mas simplesmente pelo amor e pelo perdão do rei. E aí Paulo usa isso para dizer exatamente a mesma coisa. O Senhor Jesus pegou o nosso escrito de dívida, que nos condenaria à perdição eterna, que nos mantinha presos em nossos pecados, muitas vezes aos vícios, às culpas, às depressões, às mágoas, os ressentimentos. Ele pegou o escrito de dívida e Cristo rasgou todo ele, e o colocou e cravou na cruz. Rasgou ao morrer na cruz. E com isso abriu a cela onde os homens estavam presos pelos seus pecados, pelos seus vícios, pelas suas iniquidades, suas feitiçarias, suas idolatrias. Ele rasgou o nosso escrito de dívida, perdoando-nos e libertando-nos. É isso que a Bíblia Sagrada está dizendo. E termina com o verso 15, dizendo que pelo fato dele ter nos liberto ou nos libertado daquela situação, com isso
Aquele que nos prendia, Satanás, o mundo, a carne, eles foram envergonhados. O verso 15 diz que ele despojou os principados e também as potestades do mundo, os inimigos, os demônios, e os expôs à vergonha, triunfando sobre eles ali na cruz. Que coisa maravilhosa. Os demônios não têm mais nenhuma autoridade sobre a vida daqueles que creem. Ele não precisa ter nenhuma autoridade sobre a sua vida. Não precisa ter nenhuma autoridade sobre a sua família. Ele não precisa estar oprimindo o seu lar, trazendo discórdias, desamor, desentendimento. Você, jovem, ele não tem nenhuma chance. Ele não precisa fazer você um viciado. Você, homem ou mulher, um alcoólatra, um feiticeiro dominado pela iniquidade. Porque o texto diz que o Senhor despojou os principados e potestades, tirou-os de cena e triunfou sobre eles na cruz. Você pode ser livre. As enfermidades podem ser vencidas, porque todo espírito de enfermidade foi tirado da sua vida. Foi arrancado, exposto à vergonha, porque o Senhor triunfou sobre eles na cruz do Calvário. Todo espírito de morte, ele triunfou sobre ele na cruz. Toda angústia, toda depressão, ele abriu a cela que prendia o ser humano. Você está livre. Receba essa liberdade. Torne essa liberdade uma verdade na sua vida. Porque ele te perdoou quando você e eu estávamos mortos em nossos pecados. Estamos livres pelo seu perdão. Estamos libertos das ações dos inimigos da nossa alma. Porque ele abriu a cela, livrando-nos da escravidão, qualquer que seja ela. Receba isso hoje. Faça uma oração onde você está e deixe o seu coração livre para amar os seus, para amar o seu cônjuge, seus pais, seus filhos, para amar a vida, para ter razão para viver. Você estava condenado e eu também pelos nossos pecados. E ele veio e nos libertou. Abriu a cela, rasgou o escrito de dívida e cravou na cruz. Essa é a mensagem que eu tenho para você hoje. Receba essa libertação e essa vida que ele conquistou por nós, ao riscar o nosso escrito de dívida, rasgando-a e cravando na cruz. Receba isso. Deus te abençoe. Amém.